Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre números inteiros, tá? Vamos descobrir qual é o próximo tópico. Plano cartesiano. Então, esse conteúdo está no livro didático de vocês a partir da página 44. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Então, sobre os números inteiros, nós já aprendemos a reta numérica, né? Então, nós sabemos, por exemplo, localizar pontos na reta numérica. Então, se eu quiser localizar o ponto A, por exemplo, na reta, eu saio do zero e vou para a direita, certo? Então, se eu vou para a direita, eu sei que o ponto está localizado num número positivo. Agora, partindo do zero, quantas unidades eu preciso me locomover? Uma unidade. Então, é o mais 1. O A está localizado no ponto mais 1. Se eu quero me localizar no ponto B, então eu parto do zero e vou para a esquerda, certo? Se eu vou para a esquerda, então eu estou falando de um número negativo. Quantas unidades? Bom, saio do zero, andei 1, 2, 3 unidades, então o ponto B está localizado no número menos 3, certo? E o ponto C? Bom, o ponto C eu parto do zero e não preciso fazer nenhuma locomoção, né? Então, eu fico no ponto zero mesmo, no número zero, logo C está localizado no número zero. Mas e se eu quiser localizar o ponto D? Veja bem, o ponto D está fora da reta numérica. Como que a gente vai fazer isso? Bom, é aí que entra o plano cartesiano, tá? Como é que a gente constrói o plano cartesiano? Ele é formado por duas retas. A primeira reta é a reta numérica que nós já conhecemos, nesse sentido horizontal. A segunda reta, ela é construída da mesma maneira que a anterior, porém na vertical, certo? Como que ela é construída? A gente parte do zero, ali é a nossa origem, tá? Que a gente já conhece. Para cima, eu coloco todos os números positivos, veja, 1, 2, 3 positivos, assim por diante. E para baixo, todos os números negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante infinitamente. Cada uma dessas duas retas a gente vai chamar de eixo, tá? Então, a reta da horizontal a gente chama de eixo das abscissas e a reta na vertical nós chamamos de eixo das ordenadas. Bom, o plano cartesiano, se vocês perceberem, ele é dividido em 4 partes, olhem só. 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas partes nós vamos chamar de quadrante, tá? Os quadrantes, eles são numerados no sentido anti-horário, ou seja, no movimento contrário ao movimento que o relógio faz. Vejam, 1, 2, 3, 4, certo? Vamos fazer um resuminho aqui, então, do plano cartesiano. Bom, a reta horizontal é o eixo das abscissas, nós também chamamos de eixo X. Ó, o X está aqui representando este eixo, tá? A reta na vertical é o eixo das ordenadas, que nós também chamamos de eixo Y. Veja o Y lá representando a reta, certo? Este espaço aqui, então, é o primeiro quadrante, este é o segundo, terceiro e quarto quadrantes, certo? Bom, então agora a gente consegue localizar o ponto D, certo? Vamos descobrir como que vamos fazer isso. Vamos usar esta malha quadriculada, então vamos colocar o plano cartesiano na malha quadriculada, vai facilitar para nós. Ali, então, está o ponto D. Como é que eu vou localizar um ponto no plano cartesiano? A partir do ponto, eu vou traçar 2 segmentos de reta, tá? Um na horizontal, até o eixo Y, e o outro na vertical, até o eixo X. Bom, agora eu consigo ver qual foi o deslocamento que eu fiz no eixo X e qual foi o deslocamento que eu fiz no eixo Y. Como é que eu represento? Qual é o símbolo que representa essa localização? Ponto D igual. Bom, no eixo X eu me desloquei 3 unidades para a direita, né? 1, 2, 3 para a direita, então é positivo.
Então, eu abro parênteses e já indico o número 3. No eixo Y, eu me desloquei 2 unidades para cima, ou seja, também nos positivos. Então, eu coloco ali o número 2 e fecho parênteses. Este símbolo, essa simbologia, a gente chama de par ordenado. Justamente porque são 2 números, então é um par de números. E ordenado porque a ordem importa, tá, pessoal? Então, por exemplo, o primeiro número, ele vai ser sempre o deslocamento que nós fizemos no eixo X. E o segundo número, sempre o deslocamento feito no eixo Y, tá? Então, vamos agora fazer mais um exemplo para localizar o ponto E. Bom, então eu vou traçar os 2 segmentos de reta, um na horizontal e o outro na vertical. Então, para descobrir agora o par ordenado que localiza o ponto E, eu vou verificar o deslocamento que eu fiz em cada um dos eixos, tá? Então, no eixo X, eu fiz um deslocamento de 2 unidades para a esquerda, logo é negativo o número. Como eu andei 2 unidades, então é menos 2. No eixo Y, eu me desloquei 1 unidade para cima, logo ele é positivo. Então, o par ordenado do ponto E é o menos 2, 1. Certo? Vamos ver um exemplo aqui. Represente no plano cartesiano os pontos A, B, C e D e indique a qual quadrante pertencem. Bom, o ponto A, o par ordenado é o 1, 4. Então, o 1 representa o deslocamento que eu fiz no eixo X, certo? Então, aqui no eixo X, o 1 ele é positivo, então eu parto aqui do número 1 e construo um segmento de reta de quantas unidades? De 4 unidades, que é o deslocamento que eu vou fazer no eixo Y. O 4 é positivo, então é para cima. Então, parto do 1, 4 unidades para cima. No eixo Y, eu vou partir do número 4 positivo. A ordenada é 4 positivo, então eu parto do número 4 e ando 1 unidade para a direita, que é o deslocamento que eu faço no sentido do eixo Y. O encontro desses 2 segmentos é exatamente o meu ponto A, que está no primeiro quadrante, né? Lembrem que a numeração é feita no sentido anti-horário, então o A pertence ao primeiro quadrante. Ponto B. O ponto B, o par ordenado é menos 3 e 2, ou seja, no eixo Y eu vou partir do menos 3, que é a minha primeira ordem, né? Então, menos 3, vou andar 2 unidades para cima, porque é positivo. Então, eu parto do menos 3, 2 unidades para cima. No eixo Y, eu parto do número 2, que é a minha ordenada, tá? Então, eu parto do número 2, vou para a esquerda, porque eu preciso andar 3 unidades no sentido negativo para encontrar com o segmento que eu já tinha construído. O encontro, então, desses 2 segmentos é o ponto B e ele está no segundo quadrante. Ponto C, vamos lá. Ponto C, a ordenada em X é o número 2, 2 positivo. Então, a gente sabe que vai partir daqui. A ordenada do eixo Y é o menos 1, ou seja, eu parto aqui do eixo X e vou para baixo, para os negativos, 1 unidade. Então, eu traço o segmento. No eixo Y, eu vou partir, então, do menos 1 e vou andar 2 unidades para a direita, porque é positivo. No encontro dos 2, eu marco o ponto C, que está no quarto quadrante, né? 1, 2, 3, quarto quadrante. Então, ele pertence ao quarto quadrante. Por último, o ponto D. As 2 ordenadas, elas são negativas. Então, no eixo X, eu vou partir do menos 2. Então, aqui na esquerda, do menos 2. Vou andar 3 unidades para baixo, porque a ordenada em Y é menos 3. Então, do menos 2, eu ando 3 unidades para baixo.
Do ponto X, eu já parto do menos 3, aqui no negativo, e ando 2 unidades para a esquerda, encontrando com o segmento que eu já havia feito, tá? Então, aqui eu marco o ponto D e este pertence ao terceiro quadrante, certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui de simetria, certo? Represente no plano cartesiano os pontos E, 2, 2 e seu simétrico em relação ao eixo X. Veja bem, vamos marcar o ponto E da maneira com que nós fizemos no exemplo anterior. Vou partir do eixo X do número 2, 2 unidades para cima. Vou partir do eixo Y do número 2 positivo, 2 unidades para a direita. O encontro é o meu ponto E. Bom, o simétrico é em relação ao eixo X, certo? Então, o que eu fiz em relação ao eixo X? Eu saí do eixo X e fui para cima. Para marcar o seu simétrico, eu vou sair do eixo X e vou para baixo. Quantas unidades? A mesma distância do ponto E. O ponto E era 1, 2 unidades de distância. O ponto E' também vai ser 1, 2 unidades de distância. Agora, eu faço um segmento de reta para ligar até o eixo Y, certo? Eu chego no menos 2. Então, aqui é o meu ponto simétrico, o ponto E, o ponto E', 2 menos 2. Veja que o ponto E' tem a mesma ordenada em X, mas tem a ordenada em Y, o simétrico do anterior. Então, aqui era 2, 2. O simétrico ficou 2 menos 2, certo? Outro exemplo. Marque os pontos F, menos 3 e 4, e o seu simétrico F' em relação ao eixo Y. Agora muda um pouquinho. Vou marcar o ponto F. Então, no eixo X eu parto do menos 3 e subo 4 unidades. E do eixo Y eu parto do 4 e ando 3 unidades para a esquerda. Este é o meu ponto F. Bom, para construir o ponto F, eu saí de Y. Lembra que o nosso eixo de simetria é o eixo Y. Então, eu parto de Y e fui para a esquerda. Para construir o simétrico, eu vou para a direita. Quantas unidades? 3 unidades, né? Eu andei 1, 2, 3 para a esquerda, eu vou andar 1, 2, 3 para a direita. Agora, eu ligo este segmento lá no eixo X, certo? O encontro desses dois segmentos é justamente o meu simétrico F' com o par ordenado 3, 4, certo? Vejam, no Y continua a mesma ordenada, o número 4, muda então a ordenada do eixo X, né? Que antes era menos 3, agora virou 3. Então, F menos 3 e 4, F', 3 e 4, certo? Agora é com vocês, tá? Então, vocês já podem fazer os exercícios do livro didático, lá das atividades 1 até a 6, das páginas 47 e 49. Lembrem que é do livro didático, tá, pessoal? Do livrão, página 47 até 49, atividades de 1 a 6. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Qualquer coisa, manda lá no chat. Na sequência, eu já mando a correção dessas atividades. Beijo.